Olá, pequenos pesquisadores, que bom estar aqui com vocês, aqui no canal do Timotinho. Quanta coisa vocês têm aprendido! E hoje nós vamos falar sobre os vencedores da Bíblia. Qual é o verso que você precisa memorizar? Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7. Os vencedores da Bíblia. Você também está competindo numa corrida? Toda a nossa lição desse trimestre comentou sobre o que? A corrida para o céu. A única maneira pela qual você terminará como vencedor é pela obediência voluntária. Sabe, quando nós lemos que quando você entrega o seu coração para Jesus, o que acontece? Você está entregando voluntariamente, você não está sendo obrigado. Quando você entrega o seu coração para Jesus, o que vai acontecer com você? Olha aqui, a única maneira pela qual você terminará como vencedor, você vai ser vencedor dessa maratona, se você entregar o seu coração para Jesus. Então, a primeira meta, o primeiro objetivo que você precisa alcançar quando começar a maratona é entregar o seu coração a Jesus. Então, vamos lá. Cada herói bíblico que estudamos nos mostrou como vencer, obedecendo a Deus e a nossos pais. Então, nós vamos fazer uma recapitulação sobre esses heróis, esses personagens da Bíblia. Vamos lá. Através de Jesus, nós aprendemos o quê? Como tratar as pessoas com gentileza, tá certo? Quem que foi, então, essa pessoa? Acabei de responder aqui, foi Jesus. Então, Jesus, desde criança, era um menino gentil, era um menino que se preocupava com as outras pessoas. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso. Vamos ver se ele vai parar certinho. Foi Jesus. Conseguiu aparecer aqui. E a obediência voluntária. Quem que foi? Qual é o nome daquela pessoa que era bem pequenininha, que não conseguia ver porque tinha uma multidão muito grande? Como se chamava aquela pessoa? Era um homem, Zaqueu. Então, Zaqueu obedeceu a Deus voluntariamente. Ele falou, não, eu vou devolver 10 vezes mais as pessoas que eu prejudiquei, né? Então, Zaqueu, está aparecendo aqui. Zaqueu. Muito bem, aqui, ó. Zaqueu. Agora sobre a alimentação. Essa vocês vão saber bem fácil. Alimentação saudável para vencer o que? A principal corrida. Quem foi, ou quais foram os que cuidaram da sua alimentação? Quem foi que cuidaram da sua alimentação? Daniel e seus amigos. Muito bem. Vou ficar aqui embaixo. Daniel e os seus amigos. Isso. Aqui, ó. Isso. Obediência nas pequenas coisas. Quem foi obediente nas pequenas coisas? Quem foi? Daniel também. Nós vamos escrever aqui, ó. Daniel. Acho que agora vai conseguir. E agora aqui, ó. Ser corajoso mesmo estando sozinho. Quem foi corajoso mesmo que ficou sozinho? Sadraque, Mesaque e Abednego mostraram o jeito certo de obter coragem, mesmo que tivesses que correr o quê? Sozinhos. Então, Sadraque, Mesaque e o quê? Abednego. Isso. Sadraque, Mesaque e Abednego. E agora, obediência em meio às dificuldades quando não acontecem as coisas que queremos.
Quem que foi obediente? Foi a pequena serva israelita. Lembra dela? Que ela falou para Naamã: vai lá, obedece, que você será o quê? Você será curado da sua lepra. Então, a pequena serva. E depois, entregar o coração a Deus, mesmo sendo uma criança. Quem foi? Samuel. Samuel entregou o coração a Deus, mesmo sendo o quê? Uma criança muito pequena. Samuel. Olha que lindo. Muito bem. Como a mentira e a desobediência faz perder a salvação. Que história foi essa? Mas eu vou ter que dar uma pista para vocês. Foi um homem muito mentiroso, muito mesmo, e ele fez uma coisa que não deveria ter feito, porque o Senhor ordenou que ele não fizesse. Na verdade, que nenhum dos que entraram naquela cidade poderiam ter feito aquilo. Muito bem, de quem que nós estamos falando? Estamos falando sobre Acã. Acã foi um homem o quê? Mentiroso e desobediente, que por causa da sua mentira, ele e a sua família tiveram que ser mortos, perderam a salvação. É isso mesmo. E não podemos esquecer de um homem que foi firme, ele foi obediente, ele teve fé e confiança em Deus. De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de um homem que teve uma paciência com aqueles israelitas. Estamos falando de Moisés. Moisés, isso mesmo, pequenos pesquisadores. Olha só que legal que nós fizemos aqui. Nós aprendemos sobre Jesus, Zaqueu, Daniel, os amigos de Daniel. Nós aprendemos sobre a pequena serva, sobre Samuel, sobre Acã e sobre quem? Sobre Moisés. Nós aprendemos sobre todos esses personagens no decorrer desse trimestre. Eu gostei muito desta lição. Espero que você tenha gostado também. Vamos lá. Paulo treinou durante o seu período, quando ele estava vivo, quando ele escreveu as cartas, quando ele escreveu para os irmãos, para nós, Então, ele treinou duramente. Tudo que ele escrevia era porque ele pensava nas pessoas, porque ele falava assim, nossa, as pessoas são pecadoras e elas não conseguem enxergar como elas machucam a Jesus, toda vez que elas pecam. Então, Paulo, depois, quando ele se converteu, antes ele era Saulo e depois virou Paulo, cada verso que ele escrevia da Bíblia era pensando no futuro, nas pessoas e também naquelas pessoas que viviam naquela época, na sua época. Ele dizia assim, as palavras "faço do meu corpo um escravo" significam que ele lutou para impedir quaisquer maus pensamentos desejosos, palavras e ações. Então, quando ele escrevia assim, queridos irmãos, tomem cuidado com tal coisa, com a mentira, com a falsidade, Se preocupem em andar corretamente, bem direitinho diante de Deus, porque ele passou por aquilo e ele sabia a importância que era ter uma comunicação com Jesus. Isso é muito importante. Então, diz assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Por quê? Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não venha a ser provado. Então se ele falava assim, olha, você não pode ser um fofoqueiro. Então ele já pensava, Senhor, me ajude, porque eu não posso falar mal das pessoas, eu não posso ser mentiroso. Então, pequenos pesquisadores, o seu corpo, o meu corpo, nós temos que o quê? Domá-lo. Ai, que vontade de contar uma mentira. Não, o mentiroso não vai para o céu. Se eu contar uma mentira, eu posso afetar as outras pessoas. E assim eu vou educando a minha mente, vou castigando o meu corpo, para que ele aprenda que o que é certo agrada ao Senhor, mas o que é errado agrada a quem? Agrada ao inimigo. Qual era o segredo da vitória de Paulo? O seu versículo para memorizar é a resposta. Então, qual era o segredo? Olha o que diz lá. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Como que ele combateu o bom combate? Como que ele conseguiu terminar essa corrida?
Não foi fácil, viu? Teve momentos que eu tenho certeza, na angústia, ele talvez tenha pensado um pouquinho em desistir, mas não, ele levantou novamente e falou: Eu sei quem confia, eu sei quem é o meu rei. Paulo temia que depois de haver pregado a outros viesse a se perder. Ele sabia que se não vivesse o que pregava, toda a sua obra missionária seria o quê? Em vão. Paulo terminou a corrida e tinha certeza de que seu prêmio o aguardava. Olha só que coisa mais linda, pequeno pesquisador. Você tem certeza da sua salvação? Com as atitudes que você tem hoje ou que você tenha tido, você tem certeza que você está salvo? Paulo, no final da sua carreira, da sua vida cristã, quando ele estava bem velhinho, ele sabia o quê? Que a sua salvação estava guardadinho, o seu lugar lá no céu. Olha que coisa mais linda isso. O que Paulo quis dizer quando escreveu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo? Quis dizer o quê? Que nós devemos cuidar do nosso corpo, nós devemos domar. Sabe o que é domar? Já viram um cavalo selvagem nos filmes ou em algum documentário? Então o domador, ele vai lá, né, com a corda assim, e tenta domar aquele cavalo para que ele obedeça o que aquele treinador pede. Se ele falar assim, agora fique de pé, aí o cavalo fica de pé. Agora você vai girar, o cavalo tem que girar. Mas até chegar isso, ele precisa o que, ó, trabalhar muito, porque cavalos selvagens vivem o quê? Vivem no meio do mato, no meio das montanhas, e eles não têm um direcionamento, eles fazem o que eles querem. E assim é o nosso corpo, é a nossa mente. Muitas vezes nós fazemos o que queremos, nós vamos para onde queremos, tudo é eu quero, eu vou, eu posso. E nos esquecemos o quê? Que quem comanda o nosso corpo é o nosso Deus. Mas a gente precisa entregar o nosso coração, pequeno pesquisador, senão não vamos conseguir domar o nosso coração e nem a nossa mente. Isso é uma coisa muito séria. Então, Paulo quis dizer o quê? Esmurre mesmo, mas como? Você não vai fazer o que é errado. Por exemplo, você é o Pedrinho. Você vai falar com você mesmo, Pedrinho, na frente do espelho. Eu, Pedrinho, não vou mais desobedecer o meu pai e a minha mãe. Eu não vou fazer isso. Então você olha para você mesmo no espelho e você pede a ajuda de Deus e Deus vai te ajudar. Você está domando o seu pensamento, domando o seu corpo. Eu não vou mais bater nos meus amigos, ou eu não vou mais contar mentira. E toda vez que der vontade, você lembra da promessa que você fez, tá certo? E assim você vai fazer igual Paulo. E não vai ser fácil, pequenos pesquisadores, mas eu tenho certeza que com a ajuda de Jesus, depois que você entregar o seu coração, você vai conseguir domar a sua mente e o seu coração. Do que Paulo tinha medo? Ele tinha medo de se tornar escravo? Não. Ele de não vencer a corrida cristã? Sim. Ou ganhar a medalha de prata? Não, ele tinha medo de não vencer a corrida cristã. Exatamente. Aí vocês vão assinalar aqui, ó. De não vencer a corrida cristã. Exatamente. Então, assim, nós conseguimos terminar a lição de segunda-feira. Aquele abraço bem apertado para você. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.